Boa noite a todos os corações amigos que acompanham o Evangelho, prece e radiação do Centro Espírita Cearense. Estamos nos reunindo para orar e compreender os ensinamentos do Cristo, Jesus. E como ele nos disse, estarei convosco até o fim dos séculos. E assim nós seguimos confiantes e vibrando para que a nossa fé seja renovada e que nos fortaleça para vencer a violência, o desamor e o egoísmo. Com a certeza que a paz, o amor e a fraternidade serão construídos nas relações entre as pessoas e estabelecendo uma boa sintonia através da boa espiritualidade com o nosso Mestre Jesus. Que diante de um coração mais calmo, conhecedor da importância de amar e de preservar a paz e a fraternidade, pedimos que possamos perdoar nossos desafetos e principalmente nos auto-perdoar. Fiquemos todos com a sintonia dos nossos anjos guardiões. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Hoje faremos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. O egoísmo, item 11. O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, cujo progresso moral retarda. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, pois, coloque todos os seus cuidados para combatê-lo em si, porque esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias deste mundo. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo de caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo, porque enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: "Que me importa?" Ele disse aos judeus: "Esse homem é justo, por que quereis crucificá-lo? E, entretanto, deixa que eu conduza ao suplício." É a esse antagonismo da caridade e do egoísmo, a invasão dessa lepra do coração humano, que o cristianismo deve não ter cumprido ainda toda a sua missão. É a vós, apóstolos novos da fé, e que os espíritos superiores esclarecem, a quem cumpre a tarefa e o dever de extirpar esse mal, para que o cristianismo toda a sua força e limpar o caminho das sarças que lhe entravam à marcha. Extirpai o egoísmo da terra, para que ela possa gravitar na escala dos mundos, porque já é tempo de a humanidade vestir o seu traje viril, e para isso é preciso primeiro extirpá-lo do vosso coração. Emmanuel, Paris, 1861. No Evangelho de hoje, estamos estudando que o egoísmo impede que aconteça o progresso moral na Terra. E que o Espiritismo veio com a tarefa de nos ajudar a eliminar o egoísmo em nosso planeta. Porque o egoísmo, que é filho do orgulho, é um grande obstáculo para a nossa evolução e, assim, para a nossa felicidade. O destaque para o ensinamento do Espírito Emmanuel, nas instruções dos Espíritos de hoje, é que nós, os espíritas, precisamos usar as armas, as forças
e a coragem que possuímos para que a Terra possa subir na escala dos mundos. E para isso, precisamos entender que estas armas são a nossa vontade em nos conhecermos e se aceitar para vencer o próprio egoísmo. E as forças são os objetivos, nossas vibrações para direcionar nossa inteligência para construir o amor. O amor em nossas vidas e a coragem é a bravura, é a determinação que o espírito usa com perseverança para vencer suas vicissitudes. Entre estes vícios está o egoísmo. É importante aprendermos a nos conhecer para identificar o egoísmo nosso de cada dia, pois ele existe e precisamos vencê-lo diariamente até conseguirmos mudar nossas atitudes e sentir que é possível seguir na prática os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Outra importante reflexão de hoje é sobre a caridade, já que o egoísmo é contrário da caridade e assim, neste evangelho, nos foi apresentado nosso irmão maior, Jesus, como exemplo de caridade e nos mostra o exemplo de Pilatos como exemplo de egoísmo. Exatamente quando Pilatos se nega a libertar Jesus, um homem que Pilatos avaliou como justo, mas preferiu não se envolver e, influenciado pelas autoridades religiosas da época, entregou Jesus à multidão para ser condenado à morte. Quando nós lavamos as mãos em certas situações, estamos perdendo a oportunidade de nos conhecer, para saber se somos capazes de agir com os bons sentimentos ou com sentimentos semelhantes ao de Pilatos. Podemos perceber que a decisão, muitas vezes, acontece por falta de coragem. E assim o egoísmo vence. Que possamos aproveitar nossos estudos na doutrina espírita para nos conhecer melhor cada dia. Que assim seja. Caríssimos irmãos, e agora, após esse evangelho, com o nosso coração grato e reconfortado pelas palavras e ensinamentos desse evangelho, pedimos auxílio à corrente médica de Dr. Bezerra de Menezes e também dos anjos e espíritos mensageiros que coloquem nesta água o remédio necessário para a cura e restabelecimento da nossa saúde, seja do nosso corpo físico, do nosso espírito, do nosso psicológico. Que ao tomá-la, possamos nos encher de coragem, de fé e perseverança no caminho do bem e na prática dos ensinamentos do nosso Mestre amado Jesus. Que assim seja.